Paz do Senhor. Amém. Eu já fui tremendamente abençoado, né, por esta noite, por esse louvor. E estudando essa mensagem, essa palavra falou muito ao meu coração. E como o pastor Romulo falou, eu gostaria que Deus me usasse, né, que eu fosse instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês também. A palavra de Deus diz que a nossa vida tem que ser uma vida dedicada ao Senhor. Tem que ser uma vida que agrada ao Senhor. Nós temos que ser consagrados ao Senhor. E a minha pergunta é, como está a sua vida? Você examinando a sua vida, você percebe que você tem agradado ao Senhor? Antigamente as pessoas faziam sacrifício no altar. Elas matavam os animais no altar, sacrificando a Deus. E esse sacrifício ao altar é como se sentasse à mesa com Deus. Essa proximidade que Deus queria, né? E o altar representa sacrifício, representa morte. E muitas vezes nós ouvimos algumas músicas, nós cantamos, né? Eu quero minha vida no altar. E vocês sabem o que vocês estão cantando? O que nós estamos cantando? O que significa nossa vida no altar? Nossa vida sendo sacrificada. Essa é a nossa vida. E quantos querem uma vida transformada para atrair outros para o Evangelho, como eu e você conhecemos o Evangelho? Todos nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o nosso altar, nosso coração é o nosso altar ao Senhor. Só que alguns estão com um altar meio empoeirados, cheio de teias de aranha, né? Usam faz tempo. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. Como restaurar o altar ao Senhor para a honra e glória do Senhor. Imagine que você fosse chamado para reconstruir uma cidade. No tempo da Bíblia, as cidades eram edificadas, fortificadas, elas eram muradas para proteger contra os inimigos, o ataque dos inimigos. Por onde você começaria? A maioria deve estar pensando pelos muros. É claro, vamos colocar os muros, cercamos contra os nossos inimigos e aí a gente resolve internamente as outras coisas. E é o que muitos estão fazendo, construindo muros. Muitos estão construindo muros para se protegerem, para terem segurança. Né? E o que é segurança? É uma situação financeira tranquila, né? Imagina você numa situação que você tem dinheiro suficiente no banco, não tem sobressalto no final do mês para pagar suas contas, você tem sua vida tranquila, você está numa vida muito boa, financeiramente. Né? Aí eu tenho segurança. Outros poderiam pensar, não, para eu ter segurança, é melhor eu morar num condomínio fechado, né? Todo murado, cercado, excelente. Né? Eu estou tranquilo, a minha vida está tranquila. Outros, um apartamento mais seguro, fazer um seguro do carro, seguro. Não que isso seja errado, mas nós colocamos a nossa força em nós ou naquilo que nós possuímos. Nós achamos que em nós e naquilo que nós possuímos está a nossa força. Né? E essa é uma falsa segurança. É uma falsa segurança que as coisas trazem para a nossa vida. Pergunto para vocês, a cidade que estava destruída, sendo destruída, aliás, estava destruída lá no livro de Esdras. Se nós lermos Esdras um pouquinho aqui.
A palavra diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Eles estavam numa cidade destruída, numa cidade sem muros, sem nada. A palavra diz que o tempo era terrível. O que eles fizeram primeiro? Edificaram os muros? Edificaram as casas? Não, eles edificaram o altar. Amém. Essa foi a primeira coisa que eles tomaram a providência. O que Deus nos ensina com isso? Hoje também nós vivemos tempos difíceis. Nós temos assaltos, homicídios, guerras, problemas financeiros, uma série de problemas. Só que nós estamos preocupados em construir primeiro os muros, em colocando a nossa confiança naquilo que nós podemos fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que reconstruir primeiro é o altar. Primeiro nós temos que reconstruir a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Amém. Eu não sei o que cada um está passando aqui, as dificuldades, os problemas, as aflições, mas a palavra de Deus nos ensina, nós temos que construir primeiro a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Esse é o primeiro passo. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu entendimento e não se apoie de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém. Reconheça o Senhor em todos os caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Por pior que seja a situação, a primeira coisa a ser restaurada é o altar de Deus. E aí vem a pergunta de início: como está o seu altar? Como está a sua comunhão diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? No Antigo Testamento tem um personagem que nós podemos aprender muito com ele. Esse personagem no Antigo Testamento é Sansão. Está lá em Juízes. Eu já tinha ouvido vários filmes de Sansão e Dalila, muito famoso, né? Fizeram filmes. Mas estudando a palavra de Deus, a gente aprende muitas coisas. E é interessante a lição que nós temos desse personagem. Juízes. Antes de falar só em Sansão, deixa eu ler para vocês o que Números fala na lei do nazireado. Alguém já tinha ouvido falar nessa palavra? Nazireu? Nazireado? Não, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abstenhar-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias de sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. E aí vem Juízes. Vamos ver a história de Sansão. Juízes 13, 1 a 7. Se vocês quiserem acompanhar. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos.
Havia um homem de Zorá, de linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre sua cabeça, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, o que era o voto de Nazireu? O voto de Nazireu era vedado se envolver com vinho e não se aproximar de coisa morta. A vida de Sansão, ele foi consagrado, tinha um propósito de Deus. Só que Sansão nunca levou a sério o propósito de Deus. E aí você pode dizer, mas que besteira esse rapaz fez, né? Como que não leva a sério um propósito desse de Deus? E a pergunta é, você tem levado a sério a sua consagração diante de Deus? Você tem levado as coisas de Deus a sério? No Novo Testamento, todo cristão, todo salvo é um nazireu. Então diz para o seu irmão aí, você é um nazireu. Se você não conhece ainda. Você é um nazireu. E quem ainda não tem filho, é um bom nome, né? Para colocar o nome de filho, né? Nazireu. Separado, santo. Nazireu. O menino nazireu. Então, vamos ver o que Sansão fez com essa história dele. Sansão, no versículo 14, o que acontece com Sansão? Desceu Sansão a Timar. Vendo em Timar uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre os filhos de seus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas, com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando o seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. A ordem de Deus. O que era a ordem de Deus? Para o nazireu? O voto? Não se envolver com o vinho. O vinho aí não é literal, que você não tome uma taça de vinho. Não é o vinho. O vinho tem a simbologia de mundo. Então, vinho é não se contaminar com as coisas do mundo, para que essas coisas não tomem o lugar de Deus. Não tocar em coisa morta. Morta significa pecado. Lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado simboliza a morte e vinho simboliza o mundo. O que era a ordem de Deus para nós? É não andar na vinha. Não, talvez a nossa vinha seja bebida, mulheres, fofoca, seja ambição, poder, inveja. Mas veja só a astúcia de Satanás. O
que Sansão encontra no leão morto? Por acaso ele encontra uma caveira? Ele encontra um demônio sentado? Um corintiano? Ele encontra mel, gente. O diabo coloca mel em coisa morta para nós ir lá mexermos. Então ele coloca uma coisa doce, boa, porque se colocar uma coisa ruim, diferente, você não vai. Então ele coloca mel na coisa morta para você ir lá mexer. Para os homens, ele pode parecer de saia, de mini saia, de biquíni, não sei nada disso. Para as mulheres, de tantas outras maneiras. E é assim que ele coloca mel em coisa morta, para você quebrar o seu voto de Nazireu e quebrar a consagração com Deus. A pergunta é, onde é a vinha para você? Aonde você não deve ir, porque você sabe, se você for, você quebra a consagração com Deus. Aonde é o leão morto na sua vida? Talvez seja novela. Para quem assiste a Globo, agora alguém me falou que tem pé na cova. Então, para quem assiste a Globo, quais são os temas que a Globo trabalha, gente? Prostituição, homossexualismo, o que mais? Me ajuda. Adultério, traição, espiritismo, alcoolismo. Vocês estão assistindo, hein? O que transmitem ali é frontal à Bíblia. É mel no cadáver de leão. Então você precisa identificar aonde está o leão morto na sua vida. E as vinhas, para você se desviar disso. Porque a Bíblia fala, nós devemos fugir da tentação. Né? E deve fugir dela. Então, se você sabe que uma determinada coisa ou uma determinada pessoa faz você pecar, fuja. Né? Seja esperto, como a Bíblia nos ensina. Sansão era separado desde a concepção para o propósito de Deus. Sansão foi inconsequente com seu propósito, como muitos de nós. Sansão chega ao ponto de ficar cego, preso, amarrado e escravo. O conceito de escravo é: faz o que o Senhor manda, querendo ou não. É assim que o pecado faz conosco. Ele nos deixa cego, amarrado, preso, escravo. Quando a gente vai olhando, os juízes, eles eram os libertadores do povo. E hoje nós temos o nosso libertador do nosso pecado, que é o Senhor Jesus. Amém. Então, a analogia, quando a gente analisa juízes, para Jesus. Os juízes eram os libertadores do povo hebreu. Jesus é o nosso libertador. Amém. Quando Jesus veio, ele nos libertou de todo o pecado. Amém. Porque não tinha pecado. Então, não é caminhar na vinha, mexer na coisa morta, por mais mel que tenha lá. Não é lá que você tem que ir. E a gente refletindo, a gente percebe, né, que na nossa vida a gente já teve um melzinho, né? Já teve algo que Satanás colocou na nossa vida. Se a gente analisar, a gente vai perceber em algum momento que a gente mexeu e aquilo quebrou a nossa consagração com o Senhor. Mas Deus é tão bom e as alianças de Deus são eternas, como diz o salmista. O cabelo de Sansão começa a crescer e Deus cumpre o propósito dele. Sansão morreu sacrificando
Porque Sansão pediu para Deus: Senhor, me dê esse último ato, que seja o meu último ato, para que eu tenha força, né? E me restitui a minha força para eu fazer esse último e definitivo ato. E Deus concedeu a ele. Então, é interessante nessa história que embora Sansão tenha matado mais de 1000 filisteus, tenha destruído a lavoura deles, eles não mataram Sansão de uma vez. Eles furaram os olhos dele, prenderam ele, porque percebiam que não era mais uma ameaça. Não seria mais uma ameaça. Mas é interessante que Sansão foi o tic-tac, né? a bomba relógio de Deus. Foi o cavalo de Troia de Deus no meio dos filisteus. E lendo a passagem, é interessante que também o fato de ter furado os olhos dele, eu penso que foi o primeiro momento que Sansão voltou-se para dentro, voltou-se para o Senhor, porque antes ele estava maravilhado com as coisas do mundo, pegando todas, né? Então ele estava empolgado com as coisas do mundo, passeando nas vinhas, em todas as vinhas que ele podia passear, ele estava passeando. Mas poderia ser um momento trágico ter furado os 2 olhos. Mas esse momento trágico fez com que ele olhasse para dentro e refletisse a relação dele com o Senhor, a consagração dele com o Senhor. E foi o motivo pelo qual ele pediu esse ato, o último ato, para o Senhor. Jesus disse: se a sua mão o faz tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos. Ir para o inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno. Paulo escreveu: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E em Romanos, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Os propósitos e os planos de Deus nunca serão frustrados pela desobediência humana do homem. Amém por isso. Deus colocou Sansão onde ele deveria supostamente estar, justamente no meio dos filisteus. Deus cumpriu o propósito dele e salvou Sansão, salvou a alma de Sansão. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Pedir ao Senhor para mostrar para você onde estão as suas vinhas. Onde estão os seus leões mortos na sua vida? Para que você se desvie disso e não quebre a sua consagração. Eu não sei se a sua caminhada está ascendente ou está descendente. Se tiver descendente, retorne. Faça uma reversão da sua trajetória. Tome uma posição. Restaure o seu altar. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Tenha uma vida séria diante de Deus. Leve a sério o que Deus fez por você. Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas, de sermos separados para Ele, de sermos nazireus, santos. Que nessa noite você se examine e veja onde você tem quebrado a sua consagração e retorne ao Senhor. Restaura o seu altar diante de Deus.
Nós aprendemos muito com essa lição de Sansão. Mas nós não queremos ser inconsequentes com o Senhor. Nós queremos ser sábios com o Senhor. Que nessa noite você se examine e veja o que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. O que tem feito você se desviar? O que tem feito ou o que tem te atrapalhado, o que tem te aprisionado? E peça ao Senhor, como Sansão pediu, que isso seja quebrado na sua vida, que isso seja destruído, que o Senhor tome conta do teu coração, que Ele seja tudo na sua vida, como nós cantamos aqui. Que Ele seja o suficiente para a nossa vida. E que a nossa força não esteja nas coisas ou em nós, mas que as nossas forças, a nossa confiança esteja no Senhor. Senhor, eu oro nessa noite, Pai, para a honra e glória do Senhor. Eu peço uma bênção para a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Que cada um aqui, Senhor, cuide do relacionamento, da comunhão com o Senhor, Pai. Mas nós dependemos do Senhor, dependemos da ação, da interveniência do Teu Santo Espírito, Pai. Porque somos falhos, porque caímos a todo momento, Pai. Mas o Senhor Jesus é o que nos defende, Pai, é o que advoga em nossas causas. Ô Senhor, que o nosso relacionamento, que a nossa comunhão com o Senhor, Pai, seja profunda, seja sincera. Ô Pai, que o Teu Santo Espírito possa expressar aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Aquilo que nós muitas vezes não conseguimos declarar ao Senhor no nosso dia a dia, Pai. Faça com que nós, Pai, pensamos no Senhor o dia todo, todos os dias, Pai. E que as coisas do mundo não nos enlace, não nos atrapalhe, Pai, a comunhão, a consagração com o Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nos ajude a cada dia, nos exorta a cada dia a percebermos as coisas que não são dignas do Senhor, Pai. Para corrigirmos a nossa vida, para termos uma vida digna, uma vida parecida com o Senhor Jesus, Pai. Mas nós precisamos do Senhor, Pai, na nossa vida. Nós clamamos pela vida do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Nós não podemos tocar nada, Pai, nenhum negócio, nem nada na nossa vida, Senhor. Nenhum relacionamento, nem cuidar dos nossos filhos, nem cuidar da nossa própria vida, Pai. Então tenha misericórdia de cada um de nós. Alcança os nossos corações, Pai. Sabe? Alcança, Senhor. Ô Pai, eu oro pelas pessoas que trabalham comigo. Eu oro pelas pessoas que eu tenho contato no meu dia a dia, Pai. Eu oro pela minha família, pelos meus irmãos, Senhor. Esse é o nosso pedido, é o clamor da Tua igreja, Senhor. Alcance a nossa família, Senhor Deus. Alcance os nossos amigos e inimigos. Ô Senhor, gera perdão no nosso coração. Ô Pai, gera amor. Gera bondade, Pai. O mundo precisa disso, Senhor. Nós estamos no meio da igreja do Senhor e parecendo que nós não temos o conhecimento do Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Nós não queremos andar nas vinhas, Pai. Nós não queremos andar desenfreado nesse mundo, querendo as coisas do mundo, Pai. Nós queremos a presença do Senhor. Nós queremos estar junto do Senhor. Que o Senhor faça obra no nosso coração, Pai. Traga o fruto do Espírito. Oh, Pai, eu clamo isso para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor.
Que esse seja um culto diferente mesmo, Senhor. Seja para o Senhor. Amém. Que essa palavra, Pai, talvez da minha forma que eu pensei, Senhor, o Senhor é que faz essa obra, que alcança o coração, Pai. O Senhor é que mostra as verdades. Só saiu a minha voz, Senhor. Que aquilo que não vem do Senhor seja retirado de mim, Pai. Que as pessoas aqui também, Senhor Deus, que os meus irmãos possam viver consagrados ao Senhor. Que esse nome que eu nunca tinha visto na Bíblia, Pai, Nazireu, que é santo, separado, consagrado. Essa é a vida que nós desejamos, Pai, junto com o Senhor. Porque nada é tão importante quanto o Senhor. Quantas vidas, Pai, quantas vidas tem desperdiçado tempo. Quantas vidas, Pai, desperdiçado tempo com luxúria, com dinheiro, com poder, com posição, com título. Estão perdendo tempo, Pai. Então, Pai, que nós aqui, que essas famílias, Pai, possam crescer em sabedoria do Senhor, conhecimento do Senhor. Que essa comunidade aqui, Pai, que cada irmão aqui, Senhor Deus, possa fazer diferença em outras vidas. Que cada um aqui, Pai, pensa em ser instrumento do Senhor, que seja usado pelo Senhor, que esteja limpo para ser usado pelo Senhor, santo, separado para o Senhor, Pai. Longe toda a imundícia, toda a sujeira, Pai. Todo o espírito de engano, tudo, Pai. Longe de nós isso. O egoísmo, longe de nós, Pai. Mas que cresça em nós, Pai, a Tua justiça, o Teu amor. E este amor é o que nós vemos derramado na cruz, Pai, pelo Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a nossa fé apoiada no Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que nós temos a vida eterna com o Senhor. Então nos ajuda na nossa caminhada a ser consagrado, a sermos consagrados ao Senhor, Pai, separados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.